Olá, olá, bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos ao canal Educação, mais uma vez aqui para a nossa aula de História da Arte. Professor Adeildo Alves com vocês a partir de agora, e hoje a gente vai tratar aqui de dois aspectos da arte contemporânea, né, que são chamados de happening e performance. Hoje são 17 de outubro e vamos lá começar de acordo aqui com o nosso roteiro. O objeto do conhecimento é esse, está aqui em inglês mesmo, a gente vai depois, né, fazendo a explicação acerca desses significados, happening e performance. Objetivo: conhecer as propostas de ideologia das artes, seus conceitos em expressão urbana e cultura de massa, e no final a gente tem umas questões para resolver, ok? Então vamos começar. Performance na arte. Apesar da palavra ser bastante familiar, do jeito que está escrita mesmo, ela vem do inglês, performance, que indica uma atividade do que a própria palavra significa, né? Performance. Em arte, é uma modalidade híbrida. É uma modalidade artística híbrida. O que isso significa? Significa que ela não vai usar apenas uma única linguagem para estabelecer essa produção artística, certo? Isso pode mesclar diversas linguagens, como teatro, música e artes visuais. Não isoladamente, só teatro, só música e só artes visuais, senão vai continuar igual, né? Cada um dentro da sua. Mas mesclando essas várias linguagens artísticas. A performance, ela exige do artista, sempre vai acabar exigindo do artista, um aprofundamento maior em outras áreas também. E como diz o texto aí, né, ela está relacionada ao happening. E muitas vezes os termos são descritos como sendo a mesma coisa. Alguns estudiosos dizem que há uma pequena diferença entre os dois tipos de manifestação artística, e a gente vai acabar descobrindo qual é essa diferença. Aqui pela imagem, o que a gente tem? Um espaço de exibição artística, certo? De exposição. Nas paredes, nós vemos imagens, né, de obras plásticas sendo expostas, né, bidimensionais, pintura, fotografia. Nesse espaço aqui do centro, tem uma artista colocada aí no chão, né, ela está deitada numa posição performática. E o público que passa, não é? Olha, observa, tira foto. Alguma coisa está acontecendo com algum direcionamento aqui. É muito provável que ela esteja usando a linguagem da dança ou a linguagem teatral, muito provavelmente seguida de alguma música, para concretizar aqui o seu trabalho. Certo? Então, é nesses aspectos que a gente vai encontrar uma obra performática em galerias e museus. Em galerias e museus, do jeito que vocês estão vendo aí na fotografia e do jeito que a gente vai ver em outros exemplos. No geral, a performance, ela acontece fora desses espaços. E a gente vai entender por quê com o andar aqui da carruagem. Um outro exemplo aqui. A performance seria quando o artista apresenta uma cena em que normalmente utiliza seu corpo como suporte, certo? Geralmente, o artista vai usar o seu corpo como suporte para uma apresentação performática, certo? Enquanto os espectadores observam. E aqui aparece a diferenciação básica de happening e performance. Já no happening, o público costuma participar também da ação. Pronto. Então você pode dizer, professor, performance e happening são a mesma coisa? São. Mas a performance passa a ser chamada de happening quando o público costuma participar também da ação. Enquanto a ação está sendo executada apenas pelo artista e o público observa, os espectadores apenas observam,
aí a gente mantém a nomenclatura de performance. Exemplo disso, mais popularmente falando, qualquer show de cantor, de uma banda, de uma orquestra sinfônica, de uma orquestra sanfônica, como tem aqui no Piauí, de uma apresentação de música ao vivo num barzinho. Todos esses exemplos são performances, porque a gente está lá observando, fruindo, certo? Ouvindo, e a gente não está exatamente participando, né? Ativamente participando da apresentação. Quando há essa participação, a gente pode chamar isso de happening. Etimologicamente, a palavra performance deriva do francês antigo, performance, e significa dar forma, fazer. Aí vai para o inglês como performance, e vem para o português do jeito que está escrito. E a gente só muda um pouco a pronúncia, performance. Certo? Na imagem, a gente tem uma performance provocativa e inquietante. Nós vamos falar dessa artista com o decorrer aqui da aula, certo? Vou falar logo o nome dela, Marina Abramovic. Muita atenção nessa senhorita, que ela vai durante a aula aqui a gente vai perceber que ela deu o que falar nessa questão da performance. O que está acontecendo aqui? Ela e o companheiro dela aqui da performance estão segurando um arco desses como arma, né? De flecha. Ela segura e inclina o corpo para o lado de lá, e ele segura a flecha que está apontada para ela e inclina o corpo para o lado de lá, para o lado contrário. Para quem observa, cria uma expectativa agoniante. Porque você não tem como você olhar e não pensar, meu Deus, se ele solta essa flecha. Então, qual a discussão acerca dessa situação? Segurança, coragem, espetáculo. A gente tem que ver também o significado da performance dentro da proposta do artista. É claro que a Marina aqui teve uma proposta direcionada, a gente vai ver com o andar da aula aqui também quais foram essas propostas, ok? Quais são as características? E como sempre eu apresento aqui para vocês a parte de identificação, né, da atividade artística, e depois eu falo das características. Para ficar fácil de identificar. Primeiro, a linguagem híbrida. Mistura elementos do teatro, artes visuais, instalação, música, entre outros que poderão aparecer. Isso vai depender do artista, vai depender da proposta, vai depender do financiamento, sabe? Vai depender do quanto ele está disposto a usar de tecnologia e por aí vai. Ele faz tudo sozinho, o artista? Não. Se tem toda uma mistura de elementos, também vai haver a ação, mesmo que por trás, né, do processo todo, os bastidores, a ação de outros profissionais. Ok? Não tem lugar apropriado para acontecer. Segunda característica. Apropriado, inclusive, está aqui entre aspas. Porque todo lugar é apropriado. Eu diria assim que não tem um lugar específico. Não tem um lugar certo. Tudo entre aspas. Pode acontecer, né, ocorrer tanto em museus, galerias e instituições, quanto em ambiente urbano ou público. Ou público. Ok? Mais uma vez aí a diferenciação. Museu, galeria. O que é isso? Qual a diferença de um para o outro? Ó, existem as exposições. Só lembrando aqui para vocês se reconectarem com essa informação. Existem as exposições. Professor, as exposições acontecem para quê? Para mostrar para o grande público os trabalhos de artistas consagrados e de novos artistas. Existem exposições
que tem essa característica, esse objetivo, né, de mostrar novos artistas como cunho principal. Como cunho principal, como objetivo principal, mostrar novos artistas. Exemplo, a Bienal de São Paulo. A Bienal de São Paulo apresenta gente de tudo enquanto que é lugar do mundo, já consagrado, mas o foco principal da Bienal de São Paulo, assim como a Bienal de Milão, a Bienal de Nova York, é mostrar as propostas de novos trabalhos, de novos artistas. Mas é qualquer um? Não, é claro que um artista novo que está começando no grande circuito, ele vai ser convidado, a partir da observação do trabalho dele em outras situações, ele vai ser convidado para uma Bienal dessa, certo? Essas são as exposições. É uma instituição, certo? Que acontece em vários lugares. Essas exposições podem acontecer no meio da rua, essas exposições podem acontecer em museus, essas exposições podem acontecer em galerias. Agora, enquanto galeria, o que é que essa instituição faz? Ela comercializa. A galeria comercializa as obras de arte. É a que põe preço, é a que faz o link entre quem compra, quem vende, quem comercializa. É quem movimenta o mercado artístico, certo? E essas galerias, elas, além de ganhar dinheiro com isso, elas também aqui e ali tendem a lançar novos nomes, certo? Agora, se o seu trabalho já passou por várias exposições, já foi cativo em algumas galerias, né? Você foi conhecido do grande público e do público mais específico também, e o seu trabalho já está consolidado, é muito provável, né, que o seu trabalho apareça numa exposição em um museu específico para o tipo de obra que você faz, ou um museu mais eclético. Então o museu está ali para salvaguardar o que já está construído, o que já está consolidado, beleza? Essas performances, que também são chamadas de happenings, elas podem acontecer também em museus, galerias e exposições, certo? Cada uma com a sua função, com a sua linha de ação, mas as performances podem acontecer nesses âmbitos aí também, certo? No geral, as performances acontecem, as exposições de performance acontecem mais no ambiente urbano e ou público. Ok? Outra característica, registro da ação podem ocorrer por meio de fotografias e vídeos, mas o caráter da obra é efêmero, passageiro. O show, por exemplo, o show do Roberto Carlos, no fim do ano. Ainda acontece? Acho que sim. Não lembro se teve o ano passado. Mas assim, o show do Roberto, apesar da gente conhecer a característica, apesar da gente conhecer que ele traz convidados, apesar da gente saber toda a estrutura, ele é único toda vez que aparece, toda vez que acontece. Bom dia, Marivânia! É uma apresentação única. Então é efêmera, passageira. Da mesma forma, as apresentações performáticas dos artistas, apesar de se repetirem, elas estão permeadas ali, né, circundadas ali, de outros observadores, de outra vibe, de outra atmosfera. Então são consideradas obras efêmeras, passageiras. O que fica de registro? As fotografias e os vídeos, certo? Aí eu registro para essa chamada arte efêmera, arte passageira. E tendo essa característica, né, do registro final ser fotografias e vídeos, tendo essa característica efêmera, passageira, as performances caem também dentro da proposta conceitual, de arte conceitual, que já foi explanada aqui em uma aula exclusiva sobre isso. Tá ok? E a última característica aqui desse slide, corpo como instrumento da ação artística. Toda apresentação artística performática tem como base o
corpo do artista. Aí eu volto lá para quê? Para o exemplo que eu dei, né, do dia a dia, das bandas, né, das orquestras, dos cantores de barzinho. O que eles estão fazendo? Estão cantando, eles estão usando o corpo, a voz. Esse artista aqui da foto está usando o próprio corpo. A Marina Abramovic aqui, os dois, proposta corporal. Essa outra artista aqui que a gente colocou no começo para explicar, começar a explicar, a base é o corpo. Então a característica mais específica desse tipo de arte, como instrumento da ação, é o corpo, tá? Podemos passar? Podemos. Acho que ficou tudo claro aqui nesse sentido, aqui nessa maneira de abordar. Origens. E seguindo a nossa proposta de aula, que é sempre assim, né? Eu explico no geral, depois apresento características, a gente vai falar das origens, para entender como é que isso nasceu. No universo das artes, esse tipo de fazer artístico vai surgir a partir da segunda metade do século XX. E, como sempre, a segunda metade do século XX vai trazer várias inovações. É daí, gente, da segunda metade do século XX, que aparecem as vanguardas. Imagina só, desde a pré-história até o início da história registrada, que é mais ou menos ali entre os fenícios, quando eles fazem a escrita, quando eles inventam a escrita, né, a escrita cuneiforme. Então, da pré-história, dos primeiros seres humanos que pintavam em cavernas, em paredes, certo? Até a invenção da escrita, a arte ela tinha uma característica própria que era de interpretação do mundo, não é? E das vivências religiosas. Mas tudo baseado ainda em música, pintura, escultura e teatro. Música, pintura, escultura e teatro. Quando a Europa toma conta dessa expansão artística, ela cristaliza a compreensão da arte, certo? Marivânia perguntando aqui se performance é a segunda imagem. Todas as imagens que a gente está colocando aqui, Marivânia, são de performances, certo? Então, a Europa vai cristalizar a expressão artística exclusivamente em pintura, escultura, música, dança. Esqueci da dança, né? Lá no começo tinha que falar de dança também. De um jeito só, de uma forma só, com um objetivo só, embora as características plásticas vão se diferenciando. Aí chega a segunda metade do século XX e diz assim, não é só isso que sempre teve. A gente tem que contestar, a gente tem que fazer coisas diferentes, mostrar que nós temos outro lado também. Então ela surge a partir da segunda metade do século XX, junto com as outras abordagens, e em decorrência dos desdobramentos da pop art e da arte conceitual dos anos 60 e 70. Esse aí é o aspecto, né, originário da performance, acompanhando aí as novidades, certo, dentro da arte. Na figura que a gente tem aí do lado, a gente pode aí até colocar como uma das primeiras performances artísticas, nesse sentido, que é a leitura de um poema dadaísta feita pelo Hugo Boll, ele mesmo, fantasiado desse jeito aí que você está vendo na foto. Ele vai a palco com essa performance de fantasia e vai ler um poema dadaísta. E a gente já sabe que o poema dadaísta é aquele que não obedece de forma alguma à estrutura tradicional do poema, certo? Com versos e estrofes direitinho, e aquela coisa da métrica e rima. Não. Sabe como é que faz um poema dadaísta? É simples. Pega um texto, qualquer texto, pode ser até bula de remédio.
recorta palavra por palavra, coloca num saquinho e como o próprio nome sugere, né, sacode. Sacode, sacode, sacode e vai tirando. Depois disso, de dentro do saco, na ordem que você for tirando, você vai colando no papel as palavras do jeito, né, no sentido da leitura que a gente faz, a leitura ocidental, da esquerda para a direita. Se você for oriental, você coloca da direita para a esquerda. Enfim, ou de cima para baixo, né, como acontece no Japão também. Mas você vai colocando. No final, você vai ter um texto todo desordenado, claro, porque você tirou um texto que estava em ordem tradicional, recortou as palavras todas, colocou num saco, sacudiu, tirou as palavras de uma por uma, do jeito que estavam saindo, foi colocando na ordem que estavam saindo, você vai desestruturar o texto. Pronto. Isso é um poema dadaísta. Ok? Voltando aqui à situação conceitual dos anos 60 e 70. Apareceu nesse contexto porque a arte contemporânea desponta como uma nova maneira de produzir e apreciar a arte. Certo? Apreciar a arte. Não era só aquela coisa de ficar na frente de um quadro suspirando com a beleza clássica estampada lá. Ou suspirando sem entender direito, né, um quadro abstracionista. Isso naquela época. Então era uma nova maneira de produzir e de apreciar a arte. Contudo, pode-se dizer que a performance tem relações com movimentos modernistas mais antigos, como o dadaísmo e a escola de Bauhaus, como eu coloquei aqui, falei para vocês, né? O dadaísmo, a proposta dadaísta, e a escola de Bauhaus. Vocês lembram que eu falei de escola de Bauhaus aqui? Não, foi numa aula de design em outra turma, mas a gente vai falar dela, vai ter oportunidade. A escola de Bauhaus foi muito importante na transição, né, da indústria em relação à indústria artesanal artística e trouxe novos conceitos para nós aqui, em termos de arte e produção artística do dia a dia. Vamos lá. Artistas na performance. Na década de 60, surge na Alemanha o movimento Fluxus, que inicia proposições performáticas inovadoras. Então vamos pegar aqui, década de 60, Alemanha. Aparece o grupo Fluxus. Você já associa isso daí, nessa época, esse grupo e esse país, como uma referência, né, de inovação de início da performance mundial. E também dos novos conceitos, né, para a arte contemporânea. Muitos artistas importantes de diversas partes do mundo fizeram parte do movimento, e alguns deles são esses aqui. 2 alemães, uma japonesa e um sul-coreano. Joseph Beuys, Wolf Vostell, Nan Juni Paik e Yoko Ono. Yoko Ono deve ser familiar para vocês, né? A esposa do John Lennon, dos Beatles. Aqui do lado uma figura que é interessantíssima, essa proposta aí dele. E a gente vai falar, né, do Joseph Beuys. A gente vai falar dele mais aprofundadamente ali mais para frente, né? Mas aqui, por enquanto, vocês percebam. O nome da obra é I Like America and America Likes Me. Eu amo a América e a América me ama. Eu gosto da América e a América gosta de mim. De 1974. Do Joseph Beuys. É uma performance em que o artista fica dias em uma sala com um coiote selvagem. Gente, é nessas horas que a gente se depara com aquele mito artístico de que a arte contemporânea não tem lógica alguma. Na verdade, e acompanhando o histórico do desenvolvimento, principalmente das performances, certo? A gente percebe o que acontece são grandes mudanças, que vai mexer sim com a gente, porque a gente está na nossa zona de conforto, na nossa zona de costume. É como você experimentar um sabor novo, um prato novo, alguma coisa que você nunca comeu. Você pode gostar? Não. Ou sim, vai depender da sua experiência com a situação. Mas é sempre isso, inovação e recolocação.
Quando a gente for falar de novo do Boyles, eu vou explicar para vocês por que ele se trancou durante dias numa sala junto com um coiote selvagem. Não foi um cão treinado, foi um coiote tirado do meio da selva. Outros artistas que se destacaram na arte da performance são Marina Abramovic, sérvia, e eu falei dela ali no início. Chris Burden, americano, estadunidense. Ana Mendieta, cubana. Vale Export, austríaca. Olha aqui o trabalho da Marina Abramovic. Ela está num lugar, olha, os espectadores estão aqui, isso aqui é uma fila. Eles estão na fila para quê? Para sentar nesta cadeira e ficar de frente com a Marina Abramovic. O nome dessa obra, dessa performance, porque ela está ali, chama A Artista Está Presente. Nome da obra. Ela está aqui, presente, está no local, sentada, e você senta do outro lado da mesa e você olha para ela. A proposta é você olhar no fundo dos olhos dela. Nos fundos dos olhos, não. No fundo dos olhos. Ah, que bobagem, só isso. Nossa, as pessoas vão para um museu, para uma galeria, só para essa bobagem aí. Olha a fila lá atrás. Sim, as pessoas vão. E se for europeu, mais ainda. Aliás, não precisa nem ser europeu, não. Você já olhou, já fitou uma pessoa diretamente nos olhos por mais de 10 segundos? É constrangedor, né? Os olhos são a janela da alma. E quando a gente voltar para explicar o trabalho da Marina, eu vou entrar em mais detalhes sobre esse processo aqui. Performance artística no Brasil. Bom, no Brasil já na década de 50, a arte da performance dava sinais. Isso por conta do Flávio de Carvalho, que nasceu em 1899 e faleceu em 73. Ele é conhecido como precursor do movimento e integrante do modernismo brasileiro. Aí ele faz uma performance artística em 1956, chamada de New Look. New Look, né, um novo visual, uma performance do Flávio de Carvalho, causou espanto, pois o artista usava roupa feminina publicamente. Feminina está aqui entre aspas. Por que está entre aspas? Porque não era uma roupa feminina. É considerada feminina porque ele está de saia. E saias, no geral, na maior parte das culturas contemporâneas, das culturas modernas, são consideradas roupa feminina. Mas qual foi a do Flávio de Carvalho? Deixa eu explicar aqui. Gente, olha esse pessoal aqui. Isso aqui é 1956. Dá uma olhada nesse rapaz, nesse outro. Lá atrás tem um também. Nesse jovem, nesses dois jovens que estão aqui. Esse outro aqui até nem tanto. Esse senhor. Tá todo mundo. Isso aí não é Europa, isso é Brasil, São Paulo. Tá todo mundo usando terno e gravata. Ah, é porque naquele tempo era assim mesmo, as pessoas se vestiam com mais pano, A gente está falando de um país tropical. O Brasil, apesar de no sul, centro-oeste, ser mais, né, temperado, digamos assim, tem suas épocas de frio, lá no verão faz calor sim, é quente, mesmo no sul, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. A gente acha que só é frio porque está mais para o sul, mas na verdade tem uma questão de altura também. Aquelas regiões têm muita serra, muita montanha. E até aqui no Nordeste, basta ficar mais alto para a temperatura cair. O pessoal de Pedro II sabe disso. Pedro II é um pouco elevado. O pessoal ali da divisa Piauí-Ceará, né, entrando no Ceará, né, sabe que ali é mais frio porque é uma região de serra. É lá em cima. Enfim, nós somos um país tropical. O que é que o Flávio de Carvalho estava criticando? A maneira com que a gente imita o modo de vestir europeu, ou imitava, mesmo estando num país tropical. Aí ele tem uma ideia de uma roupa mais confortável, que se
inspirou em trajes greco-romanos. Ele chamou de traje tropical, colocou uma sandália, colocou esse saiote e essa blusa de manga bufante com um chapeuzinho e desfilou pelas ruas de São Paulo desse jeito aí. Ele estava entrando em contraponto com várias coisas construídas na cabeça das pessoas. O jeito de vestir, né, a maneira como se separam, né, homens e mulheres com o vestuário e outras mil ideias. Então, a performance dele teve esse objetivo de questionar por que a gente não usa roupas menos quentes se a gente mora num país tropical. É tanto, as pessoas pararam tanto para pensar nisso, que terno e gravata hoje em dia é específico para algumas profissões. E olhe lá, no meio da rua as pessoas não usam terno e gravata assim. Certo? Coloca o terno, o blazer, né, e a gravata quando estão lá dentro do ar-condicionado. Pelo menos aqui em Teresina é desse jeito. Hoje está previsto 39, 40 graus, gente. Outubro. Vocês estão entendendo? A proposta do Flávio de Carvalho é levantar esse questionamento. Aí ele faz essa performance. E não esquecendo, a gente está falando de 1956. Em 56, meu pai tinha 10 anos de idade. É isso? É. 10 anos de idade. Então, culturalmente, a gente já espera, né, saber como é que isso foi encarado naquela época. Mais tarde, ainda no Brasil, né, com o grupo Rex, em 1966-67, os artistas Wesley Duke Lee, Geraldo de Barros e Nelson Leiner realizam diversas ações artísticas, dentre elas algumas performances. Isso para falar do desenvolvimento da performance aqui no Brasil. Há ainda outros nomes no Brasil, como Carlos Fajardo, José Rezende, Frederico Nasser, além desse já famoso aqui nas nossas aulas, né, Hélio Oiticica. Toda vez que a gente vai falar de arte concreta, de arte durante o período da ditadura, de tropicália, né, tropicalismo, e agora também de performance, a gente cita o nome do Hélio Oiticica. Por quê? Nossa, porque o trabalho dele está todo enquadrado dentro dessas questões aí. Beleza? E exemplos sobre o trabalho dele eu já dei vários aqui. 5 performances artísticas para entender o gênero. Se você não entendeu até agora, vamos entender a partir dos exemplos práticos. Lembra da Marina Abramovic, que eu falei lá no começo? Tá aí. Em 1978, e ela está de novo aí com o companheiro dela, ela fez essa performance chamada A. É um grito e uma resposta de um grito. Só o título já mexe com a questão tradicional da coisa artística. Ok? Marina Abramovic é um dos nomes de maior destaque na arte da performance. Sua trajetória se inicia nos anos 70 e ela realiza diversas ações com o também performer Ulay, que foi companheiro dela. Né? Por 12 anos foi companheiro dela. Aí eles se separam, eles ficam um tempo sem se ver, e depois acontece, bem aqui, nessa performance artística, deles se encontrar de novo. Eu vou já falar o que aconteceu. Bora lá. Em uma dessas obras intitulada A, realizada em 1978, o casal se posicionou de frente um para o outro, enquanto soltava gritos diante de uma plateia. Ele gritava com ela e ela gritava com ele. Aí você, mais uma vez, né, perplexos, a gente para e pensa, oxe, mas por quê? E Marivânia está ali com perguntas ainda. Deixa eu ver. Eita, eu estou... Acertar ela em cheio. O homem amarrado em sua própria tela. Sim, sim. Dadaísmo segue sua própria linha de pensamento? Com certeza. E a linha de pensamento do dadaísmo, Marivânia, era criticar a arte pela arte. Fazer uma anti-arte. Você entendeu? Exatamente por causa...
Sem nexo, exatamente. Por causa desse posicionamento contra a arte tradicional, né, motivada pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial. Okay? Eles achavam que se a humanidade conquistou tanta coisa, e mesmo assim isso não foi motivo necessário para não haver mais guerras, então o mundo não tinha nexo. Então, se o mundo não tinha nexo, a arte também deixaria de ter. Aí eles entraram com uma proposta bem radical do chamado dadaísmo. Bora lá. Mais uma vez a gente fica perplexo, né, diante de uma coisa como essa e diz, nossa, eles vão ficar gritando um, olhando para o outro e gritando assim do nada? É até constrangedor. Não seria se você estivesse na frente de... Você entra numa galeria, né, uma exposição, aí você entra numa sala e os dois artistas estão num palco e eles estão sentados um de frente para o outro, aí de repente um começa a gritar para o outro, do nada, por um bom tempo. A gente fica, oxe, o que foi que aconteceu? Qual era a intenção? A intenção era mostrar quem fala mais alto, tá? Até entre aspas aqui. Para quê? Para representar simbolicamente o que ocorre em muitas relações, sobretudo relações amorosas. Não é assim? Deixa eu puxar aqui de uma coisa mais do dia a dia. Família. As crianças estão teimando. O que os pais fazem? Não é indicado, mas o que a gente faz assim, quando a gente perde a paciência, é gritar com a criatura. Menino, sai daí! Larga isso! Para com isso, menino! Tia quieta! A criancinha, né, como ela está subjugada, né, pela idade, pela incompreensão do que está acontecendo, ela cala e obedece, na maioria das vezes. Nas outras vezes ela, né, esperneia e chora. Enfim. Quando a criança vai crescendo, vira adolescente, já contesta. A gente fala, ele fala de volta. A gente fala mais alto e mais grosso. Quando a gente fala grosso. Para poder jogar para cima dele aquela coisa. Eu tenho mais força, eu tenho mais autoridade. E aí acontece. Mas também acontece do adolescente vir com um argumento que te quebra todinho. E que mostra que tu está errado. Nas relações amorosas, infelizmente também acontece isso, né? De você discutir, gritar. E era isso que eles estavam contestando, que eles estavam representando simbolicamente. Essa é uma obra na qual vida e encenação se misturam. Aqui temos um exemplo de como a performance é uma linguagem híbrida, ou seja, que mescla elementos teatrais e outras vertentes da arte. Voltando para essa obra da Marina. Essa obra esteve em cartaz durante 3 meses. Não, calma. Ela não ficou sentada aqui durante 3 meses. Mas toda vez que abria o museu, né, para as exposições, tinha uma hora lá específica que ela ficava, né, de tanto a tantas horas, né, sentada lá esperando o público. E as filas imensas para chegar e olhar para os olhos da Marina, experimentar essa situação e depois sair. O companheiro dela, né, o Ulay, foi convidado, sem que ela soubesse, para essa exposição. E aí, num dado momento, ele chega e senta na frente dela, né? Quando ela levanta o rosto, que percebe que é ele, ela fica com aquela surpresa, e aí eles levam adiante a proposta. Ela fica olhando para ele fica olhando para ela. Eles fazem... Estavam com 5 anos que eles não se viam. Então eles fazem gestos com o rosto, de contestação, de confirmação, e ela chora. E ele se emociona também e ri. Eles não dizem nada. Só no final é que ela se inclina e pega na mão dele. Todo mundo aplaude. Porque eles sabem, né? Sabiam da história deles dois e tal. E aí vai adiante a apresentação. Bem bonitinho. Segunda performance. 4 minutos e 33, de 1952, do John Cage. Quanto mais a gente mergulha para entender, mais os títulos ficam estranhos, né? Marivânia, vamos ver quem pisca primeiro. Não é bem isso, Marivânia, mas beleza,
Gostei da lembrança do joguinho, né? Vamos ver quem pisca primeiro. Bom, 4 minutos e 33 é uma performance idealizada em 1952 pelo maestro norte-americano John Cage. Nessa obra, o músico David Tudor se coloca à frente de um piano para uma grande plateia e permanece em silêncio por 4 minutos e 33 segundos sem tocar absolutamente nada. É bem dadaísta, né? Oxente, as pessoas ficam fazendo o quê? Lógico que as pessoas vão se perguntar, as pessoas vão olhar uma para a outra e vão dizer, oxente, o que está acontecendo? Né? Ele não vai tocar, não. Ele está passando bem, porque ele fica imóvel na frente do piano. São 4 minutos e 33 segundos de silêncio. O trabalho traz diversas reflexões, como, por exemplo, a expectativa criada e o desconforto. Cria expectativa, cria desconforto para o público. E, além disso, toca em assuntos potencialmente, aliás, em assuntos pertencentes ao próprio meio musical, como o silêncio, os pequenos ruídos e questionamentos sobre o conceito de música. O silêncio faz parte da música. A música ela é feita de notas, de sons e de pausas, certo? De silêncio. Só que não são tão grandes assim. Okay? Pequenos ruídos durante o tempo que ele está em silêncio lá, que está em volta, né, dos participantes, a própria fala dos participantes, certo? Vão fazer parte dessa proposta diferenciada, né, de conceito musical. Então é isso. Ele entra, fica de frente ao piano por exatos 4 minutos e 33. Por que 4 e 33? Isso aqui não foi explorado, aqui não explicaram por que esse tempo exatamente. Talvez, penso eu, que seja o máximo que se consiga sem que a plateia comece a jogar pedra nele, sei lá, jogar tomate, alguma coisa assim. Ok? Segunda proposta, terceira proposta. Shoot, 1971, do Chris Burden. Cadê a imagem? Está aqui. Shot, né? Um dos performers mais polêmicos da arte contemporânea é, sem dúvida, o norte-americano Chris Burden, o estadunidense Chris Burden. Seu trabalho é permeado por questionamentos acerca da violência e, em muitos deles, o artista se coloca em situações limite. Aliás, uma das características recorrentes da arte de performance é justamente uma investigação sensorial e emocional que analisa os limites dos artistas, testando suas dores e seus corpos, de forma a criar uma conexão com o público. Tem artista performático, pessoal, que leva o seu corpo ao limite. Tem artes performáticas em que o corpo é perfurado. Quando eu digo perfurado, é a pele. Isso. Teve uma artista que ela costurou, ela fez um colar de flores, mas ela costurou no próprio colo aqui, em volta do pescoço, as flores, né, na pele dela. Ela costura isso em tempo real, né, na frente do público, com uma agulha de sutura, né, uma agulha de sutura médica. Enfim, e existem outras também possibilidades de performance nesse sentido. Na performance Shot, realizada em 1971, o Chris Burden pediu para que um amigo atirasse com uma arma de fogo em sua direção. Ó a invenção. Vem aqui. Tá quieto, ei, vem cá, vamos fazer uma performance, eu tive uma ideia. Eu fico na frente de uma parede, aí tu atira na minha direção. Ó a ideia. A intenção era que o tiro passasse de raspão em seu braço. E os dois já haviam, inclusive, treinado dias antes. Essa arrumação bem aqui. O artista, o amigo amicíssimo. Quem tem um amigo como esse aqui, precisa de inimigo para quê? Atirando, né, em direção a ele. Isso em 1971. O tiro era para pegar de raspão. Entretanto, assim como a vida é imprevisível, a ação também não saiu conforme o esperado. E a bala acabou acertando em cheio o braço do Burden, perfurando-o.
O público ficou realmente chocado e o artista teve que sair às pressas do local em direção a um hospital. Gente, ele podia ter chamado um amigo, como é que a gente chama aqui no interior. Aqui no interior é ótimo, né? Guabis. Sabe o que é Guabis? É uma pessoa boa de mira. No meu tempo, a gente andava para cima e para baixo com baladeira na mão para derrubar caju, manga e passarinho. O Ibama ainda não fiscalizava tanto. E a gente chamava de Guabis quem tinha a mira mais certeira. Esse moço aqui, apesar de fazer toda né, se preparar dias, acertou o braço do outro. Olha as ideias, como diz aí, né? Mas beleza, essa proposta ela não foi, claro, não é? Não foi refeita e a ideia ficou na cabeça. Mais uma da clássica série Por que Homens Vivem Menos? Os artistas também cometem essas bobagens aí. Quarta performance de Celeida Tostes, Passagem, de 1979. Parece que a década de 70 foi uma década assim, meio doida para as performances, né? Mas enfim, é isso. A carioca Celeida Tostes, brasileira, trabalhava com cerâmica e trazia em suas obras temas como o feminino, o nascimento e morte, fertilidade, relação com a natureza. Assim, em dado momento de sua trajetória, a artista mescla-se a um vaso de barro e simula uma experiência de ser expelida para fora de um útero. O trabalho levou o nome de Passagem, sendo realizado em 79. Então ela faz um jarro de barro, onde ela caiba dentro, né? Essa performance foi feita com a ajuda de 2 assistentes e registrada por meio de fotografia, né? Como é próprio dos trabalhos performáticos. Dentro do jarro tem argila líquida, né? Ela se mela toda desse barro também. E eles simulam ela saindo desse objeto como se fosse um parto. Falando exatamente da questão de nascimento e fertilidade e universo feminino. Ok? E ela, como mulher, claro, que conhece com toda segurança, não é, o universo feminino. Que não adianta eu, homem, ou outro homem qualquer, falar de nascimento, de parto, se a gente não bota ninguém no mundo. Bom, essas propostas, elas trazem sempre uma discussão sociopolítica, e geralmente mais social do que política. Porque os seres humanos têm uma característica bem diversificada e muitas vezes estranha, né, de se relacionar. Lembra que eu falei lá do Joseph Beuys, lá no começo, o cara que se trancou com um coiote selvagem numa sala? Olha ele aqui. A performance dele é I like America and America likes me. Eu gosto da América e a América gosta de mim. Né? Eu amo e a América me ama. De 74, olha aí, década de 70 também. Ô povo, eita, de 70 maluco. Performance de imitação, Marivânia também já participando ainda. Essas performances sempre é uma crítica à sociedade, geralmente, viu Marivânia? Geralmente uma crítica e uma reflexão sobre a sociedade. O alemão Joseph Beuys é um dos nomes importantes da arte do século XX. Ele trabalhou com diversas linguagens artísticas, além das ações performáticas, como instalação, vídeo, pintura e escultura. Em uma de suas performances artísticas, intitulada I Like America and America Likes Me, Beuys sai de seu país e vai até os Estados Unidos da América. Tipo assim, acordou num dia e disse, eu vou para os Estados Unidos. Chegando lá, é retirado do avião em uma maca e coberto por um cobertor de feltro. Vocês já viram feltro, né? Feltro é um tecido, né, geralmente feito de lã, bem grosso. A sua intenção era não pisar em solo norte-americano. Olha só. Ele não queria pisar. Podia ter saído numa cadeira de roda, mas é artista, gente. Vamos dar esse desconto. Nos Estados Unidos, o artista é levado a uma galeria de arte, onde permanece por dias em um espaço fechado com um coiote selvagem. Beuys recebia diariamente o jornal Wall Street e conviveu com o animal por horas, usando apenas um cobertor,
um par de luvas e uma bengala. A situação. O coiote, por vezes, ele avançava nele e chegava a rasgar o feltro. Talvez ele usasse a bengala para se defender. Eu vou retirar aqui a minha visão artística da coisa e perguntar: tem juízo uma pessoa dessa? Outra do capítulo, por que homens vivem menos? A ação teve caráter político, viu? E crítico, assim como toda a sua obra, e foi uma forma de protesto contra o modelo de vida e economia norte-americano. Olha aí, uma síntese, né, de uma crítica social, econômica e política. O que ele estava criticando? O American Way of Life, o jeito, o modo de vida americano, né, do consumismo exacerbado. Sem falar, por que ele usou um coiote? Ele também fez uma crítica acerca das questões ambientais nos Estados Unidos, onde as florestas já foram todas dizimadas, né, boa parte delas. O que sobrou é parque nacional. E a fauna e a flora já foram quase todas dizimadas por lá. Lá e na Europa. Por que vocês acham que eles têm tanto interesse nas zonas tropicais? Reticências. É isso, vamos lá. Vamos às questões? Eu tenho essa questão sobre o Hélio Oiticica. Olha só, voltando aqui com os parangolés. Observe as imagens a seguir dos parangolés de Hélio Oiticica, certo? De nada, Marivânia. Marivânia agradecendo aqui. Essa obra é de 1964. Intitulada Parangolés, de 1964. É uma instalação do Hélio Oiticica. Com base nas imagens e nos conhecimentos sobre a arte brasileira, é correto afirmar sobre os parangolés. Se você observar os parangolés aqui, são túnicas coloridas, né, vestíveis, para se realizar uma espécie de coreografia com elas. Elas também têm algumas poesias presas nela para serem lidas. Então, de acordo, qual é a proposta aqui? Com base nas imagens e o conhecimento sobre a arte brasileira, é correto afirmar sobre os parangolés. O que é correto afirmar sobre esses parangolés? São criações, letra A, são criações de roupas coloridas que o artista usou para estabelecer a ruptura com a arte neoconcreta. Letra B, são criações complexas em cores saturadas, cuja finalidade é exaltar o carnaval brasileiro. Letra C, o artista, querendo romper com a tradição, criou essas peças para mostrar que pintura também pode ser isso. Letra D, não é possível afirmar que essas obras estejam livres do raciocínio matemático, pois apresentam uma técnica mecânica exata, anti-impressionista. E a letra E, né, que é maior, tendo uma sensação de expansão ao vestir um parangolé, o espectador passa a fazer parte da obra e de sua criação. É uma experiência sensorial cujos movimentos daquele que o veste revelam novas características de tal manifestação artística. É uma performance, porque a pessoa que vai estar vestindo pode ser o próprio artista, né, o próprio Hélio Oiticica, ou alguém do público. E se é assim, se tem a participação de alguém do público, ela também passa a ser chamada de happening, certo? O que são esses parangolés? O que vocês acham? Bom, vamos aqui tirando, né, aquelas que não tem nada a ver. Letra A. São criações de roupas coloridas. Roupa tem um significado e um propósito. Parangolé não é roupa, não é para usar no dia a dia, não é de uma coleção, né, de verão, nem de outono, nem de nada. Então, não. São criações complexas em cores saturadas? Não são complexas, elas são bem simples. E não tem esse objetivo de enaltecer o carnaval brasileiro. Ele queria romper com a tradição, claro, ele rompeu. Criou essas peças para mostrar que pintura também pode ser isso. Não, gente. Saiu do aspecto bidimensional da tela, passa a ser
outra coisa, não pintura, talvez até uma certa escultura vestível, né? Moda, mas não é pintura. Não é isso que ele queria, certo? Aqui na letra D diz que não é possível afirmar que as obras estavam livres do raciocínio matemático, já que elas apresentam uma técnica mecânica exata, anti-impressionista. De jeito nenhum. Nem mecânica, nem exata, nem nada. Não é característica dos parangolés. Eu acho que está bem claro, absurdamente claro, o que a letra E traz para a gente. É uma sensação de expansão, né? Quando você veste um parangolé, o espectador passa a fazer parte da obra, aí vem o happening. É uma experiência sensorial, característica das performances. Os movimentos daquele que o veste revelam novas características de tal manifestação artística. E é isso. Letra E. Beleza? Bom, meus amigos, minhas amigas, portanto, é isto a nossa aula sobre happening e performance. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Um grande abraço para todo mundo, uma ótima semana e até sexta-feira. Sexta-feira tem outra aula. Tchau!